Eu vou pedir para os diáconos distribuir um papelzinho aí para todo mundo. Não preencha ainda não, mas se ao longo da palavra você tem uma tribulação que precisa ir embora, eu gostaria que você colocasse no papel, talvez com o nome. Se você achar que vale a pena receber um telefonema, alguém vai orar, te visitar, põe o telefone também, mas não é obrigado, só a tribulação, só o nome, mas não preenche agora. Espera mais para frente para você preencher. Nós vamos colocar aqui na cestinha de oração, parece uma cadeiazinha, não parece? Não tem um monte assim de gradinha? Vamos colocar a tribulação aqui na cadeia, irmão. Nós vamos prender a tribulação aí, vamos orar. Ela vai ter que ir embora. Hoje à noite eu quero fazer um paralelo entre a vida de Josafá, a vida do rei Josafá, como servo de Deus, e as nossas próprias vidas, pois se assemelha muito. Eu não vou ler um texto, eu vou citar a vida dele inteira, mas eu vou ler um verso aqui, um verso ali, não são tantos versos, mas eu peço que você fique com a Bíblia aberta em 2 Crônicas, capítulo 17, fecha aí, quer dizer, põe marca aí, a hora eu vou citar no 17, a hora no 18, a hora no 19, a hora no 20, não são tantos versos assim, mas eu preciso que você leia rápido a hora que eu falar. Vamos ler, aí você já está com a passagem aí marcadinha, você acha rápido para acompanhar. Eu quero falar para você, quer você tenha conhecimento ou não, quer que você saiba ou não, se você é do Senhor, e olhando aqui para vocês, eu conheço quase todo mundo que está aqui, eu sei que você é do Senhor, você é lavado no sangue de Cristo. Nas Escrituras, você não é só lavado no sangue de Cristo, você é comprado pelo sangue de Cristo. Ele é o sangue da redenção. A figura de linguagem na Bíblia é como se o pecado, ou o diabo, ou a morte fosse os seus donos. Nos dias do Império Romano tinha dono de pessoas e tinha escravos. Era como se a morte, o pecado, o diabo fossem os seus donos. E o escravo, para ser liberto, havia a palavra redenção com esse significado. Ele ia no mercado, ele pagava o preço, em seguida ele falava para o escravo: você está liberto. Jesus pagou o preço. Ele nos comprou. Ele nos comprou da morte, do pecado e do diabo. Quando falamos que somos lavados no sangue de Cristo, é a mesma coisa que dizer que fomos comprados, é o sangue da redenção, é a mesma coisa que falar que agora Ele é o nosso Senhor. Mas não para aí não. A Bíblia diz muitas coisas sobre o Espírito Santo, mas tem duas expressões sobre o Espírito Santo que estão relacionadas com a sua vida, e você deveria saber isso. O Espírito Santo é chamado de selo da redenção. Quem nos redime é Jesus, mas a própria prova de que eu e você estamos redimidos, e na plenitude do reino de Deus, nós vamos experimentar tudo que Deus tem para nós, é que tendo sido comprado pelo Senhor, Ele selou você com o Espírito Santo. Como filho de Deus, você tem o Espírito. Você é templo do Espírito, mas aos olhos de Deus, Ele te carimbou. Ele colocou o Espírito Santo, você está carimbado. É o selo da redenção. Uma outra expressão para o Espírito Santo é o selo da promessa. Você está em Cristo, você é dele, comprado por Ele, carimbado por Ele. Quando o reino de Deus se manifestar, você está nisso daí, na plenitude. É isso que a Bíblia diz. Talvez você não sabia dessas coisas, mais ou menos sabia, andou esquecendo, mas esse é o seu caso diante de Deus, quer você esqueça ou não. Nesse sentido, nós somos parecidos com o rei Josafá. Rei Josafá foi criado numa família que temia Deus. O seu pai, o rei Asa, temia Deus.
Ele recebeu uma herança do rei Asa, que era mesmo que ele fosse rei, ele temia Deus, ele servia a Deus e andava nos seus caminhos, e Josafá respirou esse ambiente, e Josafá escolheu ser igual ao seu pai Asa. Ele se tornou rei com 35 anos de idade. Ele escolheu buscar a Deus. Ele escolheu obedecer os seus mandamentos. E ele escolheu não ser igual às 10 tribos do norte que não temiam a Deus. Ele escolheu que as 2 tribos do sul, o reino de Judá, ia continuar servindo a Deus. Ele não ia servir os Baalins. Ele ia servir a Deus de todo o coração. Ele não ia seguir o exemplo das 10 tribos do norte. Ele ia servir a Deus. E você precisa compreender o que eu vou dizer para entender melhor tudo que eu vou falar. É trágico, o que eu vou dizer é trágico. Por mais que Israel tenha saído do Egito com grandes manifestações de poder, por mais que Israel ficou 40 anos no deserto pela sua murmuração, por mais que por fim Israel entrou na terra prometida, a maior parte de Israel não transformou o mundo. A maior parte de Israel não andou com Deus. Israel tornou-se Canaã. Israel, que tinha conhecimento de Deus, passou a servir os Baalins, e as 10 tribos do norte estavam perdidas. Não importa aquela história maravilhosa de testemunho, de poder de Deus, de glória de Deus, Israel virou Canaã. Mas Josafá disse: eu não vou ser Canaã, eu não vou ser as 10 tribos do norte. Segundo Crônicas, capítulo 17, verso 4. Segundo Crônicas 17, 4. No finalzinho do 3, diz assim: não consultou os Baalins. Segundo Crônicas 17, no final do 3, não consultou os Baalins. Verso 4, mas buscou o Deus de seu pai, do seu pai Asa, e obedeceu os seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel, não imitou as práticas das 10 tribos do norte, não virou Canaã, continuou servo de Deus. Nós somos assim, irmãos. Quer você saiba, quer você não saiba, nós somos parecidos com Josafá. Você que é lavado no sangue de Cristo, você que confessa Jesus como Senhor e Salvador, você que está carimbado pelo Espírito Santo, você disse: eu não vou seguir os Baalins, eu não vou seguir os deuses dessa terra, eu não vou me tornar Canaã, eu vou servir Deus de todo o meu coração, e eu vou obedecer os seus mandamentos, e para isso tem que ser corajoso, porque tudo conspira contra nós. O conteúdo da imprensa, o conteúdo dos jornais, o conteúdo aprovado pelo MEC, pelo nosso Ministério de Educação, a cultura ao redor, as práticas religiosas, as religiões do mundo, tudo conspira contra nós. E nesse sentido, nós somos Josafá. Nós não estamos buscando Baalins, e nós não queremos Baalins. Nós não queremos Canaã, queremos obedecer a Deus. E para isso tem que ser corajoso. Josafá foi corajoso. Segundo Crônicas 17, verso 6. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Segundo Crônicas 17, 6, ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados, e para isso ele foi corajoso.
Quem estava na idolatria, estava na idolatria. Quem gostava do ídolo, gostava do ídolo. O rei falou: eu não quero nem saber. Aqui em Judá não é lugar dessa idolatria. Aqui em Judá não é lugar de Baalins. Aqui nós vamos servir o Deus Criador dos céus e da terra de todo o nosso coração. Não só serviu, mas foi corajoso, foi destemido, andou com Deus, e chovia na horta de Josafá. Já choveu na sua horta? Sim ou não? Na minha horta já choveu muito. Para quem nasceu de família pobre como eu nasci, já choveu muito. E vai chover mais. Vai chover mais. Josafá encontrou graça diante do povo. 2 Crônicas 17. Acompanha aí, eu falei para você guardar a passagem. Verso 5. 2 Crônicas 17, 5. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Chovia na horta de Josafá. Se você é lavado no sangue de Cristo, carimbado com o Espírito Santo, já choveu e vai chover mais. Ande com Deus. E a maneira de chover na horta de Josafá, Deus fazia isso de maneira invisível. As nações ao redor ficavam com medo, pagavam impostos. Josafá, já que você é poderosão aí, já que você tem tropas nas cidades muradas de Josafá, já que nas cidades do Reino do Norte que vocês conquistaram, você tem um monte de tropas, está difícil de te encarar. Eles pagavam imposto para Josafá e davam presentes para Josafá. 2 Crônicas 17:10. 2 Crônicas 17:10. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá. Tinham medo de Josafá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo. Os árabes levaram rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Chovia na horta de Josafá, aleluia. O povo de Judá dava presente, as nações ao redor pagavam impostos. Os árabes levaram 15.000 e tantos animais, levaram prata. Os filisteus levaram prata, pagaram impostos. Josafá estava poderoso. E assim somos nós, irmãos, lavados no sangue de Cristo, carimbados pelo Espírito Santo. Chove na nossa horta, mas tem que ser corajoso. Não amarela não. Quando perguntaram que você é crente mesmo. Não amarela não. Busca Deus, obedece os seus mandamentos. Fala para o Espírito Santo: me dá força, Senhor, me perdoa com o sangue de Cristo, Senhor, me liberta dos meus impulsos, Senhor amado, seja corajoso, anda com Deus, vai chover na sua horta. Preciso falar uma coisa, que nem sempre as pessoas gostam de falar, mas eu preciso te dizer. Eu preciso te falar que faz parte também Deus permitir tribulações. A Bíblia diz que Deus usa a tribulação para fazer a gente mais perseverante. Se você usar a cabeça, mais perseverante é mais fiel. Se você já é fiel, você ficará mais fiel com tribulações na sua vida, e Deus gostaria que você fosse muito fiel. Então Ele não vai poupar as tribulações na sua vida. Não chora, não resmunga, aguenta firme. Deus vai mandar tribulações, já mandou, está mandando e mandará, mas nós vamos botar ela na cadeia aqui, irmão. Vai tudo para a cadeia. Deus usa a tribulação para desenvolver em nós fidelidade, perseverança e santidade. Mas eu preciso dizer para você que a tribulação
não pode se tornar a sua irmã, a sua melhor amiga, aquela inquilina que nunca vai embora. Tribulação tem que ir embora, não vamos botar na cadeia aqui. As tribulação Deus usa, mas tem tempo de acabar. Tem que acabar. Mas tem muitos irmãos que ao me ouvirem vão dizer: pastor Silas, mas é verdade mesmo que ela vai embora, está demorando um tempão. Ô irmão, mas você tem que ser que nem Josafá. Josafá de repente deu uma virada, o negócio virou. Estava indo tudo bem, abençoado, chovia na horta dele, que maravilha, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. De repente juntou 3 grandes exércitos: os amonitas, os moabitas e os meunitas, e eram poderosos. Segundo Crônicas capítulo 20. Eles marchavam no mapa, hoje seria da Jordânia, na direção de Jerusalém, e os caras eram poderosos. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 3, na NVI começa dizendo que estava alarmado, estava assustado. Josafá, a tribulação chegou, sem falar nada, sem mandar recado. O servo de Deus tem tribulação, Deus usa para a sua glória, não pode virar inquilina de nossas vidas. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou jejum em todo o reino de Judá. A coisa virou, a tribulação apareceu, era grande, ele estava alarmado. Filho de Deus passa por tribulações que aparecem. Mas a diferença, irmãos, que nem sempre nós fazemos como Josafá. Às vezes o crente quer que a tribulação vá embora, mas ele não faz nada, ele fica sentadinho no sofá, só mudando o canal de televisão, com o controle na mão, não faz nada, não jejua, não ora, não pede ajuda, não procura ninguém que ora. Se você não desenvolveu vida de oração, hoje à noite você precisa lá no seu coração falar: Senhor, eu tenho que desenvolver vida de oração, eu tenho que ter companheiro de oração, eu tenho que aprender a orar. O Senhor vai me ajudar com teu Espírito Santo. Tribulação não pode virar inquilina, mas tribulação vai embora com oração e jejum. E nós vamos colocar ela na gaiolinha aqui, irmão. Colocar aqui na cadeia a tribulação. Está vendo aqui as gradinhas? Nós vamos botar a tribulação aqui, irmão. Não pode virar inquilina de nossas vidas. Nós temos que aprender a orar e jejuar. Josafá orou, é para tremer o céu. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 6. O rei conhecia a Bíblia. Verso 6, ele orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados. Isso é Bíblia. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Gênesis. Tu és o Deus que está nos céus. Isso é Bíblia. Tu governas sobre todos os reinos da terra. Isso é Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 6, verso 7. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos teus descendentes de teu amigo Abraão. Isso é Bíblia. Êxodo, Josué, isso é Bíblia. O rei conhecia a Bíblia. O rei andava com Deus, o rei obedecia os seus mandamentos, o rei era corajoso. Ele diz no verso 8: eles a têm habitado, nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Na escola de oração, eu preguei sobre a oração de Salomão. Ciente da aliança que ele tinha com Deus, ele fez uma série de pedidos hipotéticos. Se nós estivermos com grandes problemas porque pecamos, mas se viermos aqui, orarmos voltado para essa casa ou aqui, ouve o Senhor do céu.
Deus respondeu: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Deus respondeu a oração de Salomão. E Josafá, que conhecia a Bíblia, sabia. O verso 9, ele está citando a oração de Salomão e a resposta de Deus. Se alguma desgraça nos atingir, segundo Crônicas 29, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Isso aqui é Bíblia. O rei conhecia a Bíblia. O rei enfrentou tribulação. O rei botou a tribulação para correr com oração e jejum. O rei chamou todo o reino de Judá para o templo. Deus disse que se eles se humilhassem ali e buscassem, ele ouviria do céu. E o rei levantou a voz e clamou, e começou a ouvir a vitória na hora da tribulação. Verso 14, o Espírito Santo de Deus veio sobre Jaziel, da descendência de Acabe. Verso 15, ele profetizou: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados, por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, é do vosso Deus. Verso 17, não precisarão lutar nessa batalha, tomem as suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Irmão, tribulação vai embora, mas quem manda embora é Deus. E Deus manda embora em resposta de oração. Deus usa a tribulação para santificar. Não seria verdadeiro eu não falar isso, mas falar para você, porque isso é verdadeiro, que você tem que conviver eternamente com ela, como se fosse sua prima, sua irmã, sua melhor amiga, sua inquilina. Tribulação a gente põe na cadeia, irmão. A gente manda embora com oração e jejum, aleluia. Nós mandamos embora com oração e jejum. A gente busca Deus até Deus falar. Josafá estava alarmado, mas depois de oração e jejum, ele era outro, estava cheio de coragem. O verso 20, ele disse, quando eles se levantaram na madrugada para o caminho onde Deus orientou, ele disse: escute Judá e Jerusalém, tenham fé no Senhor e no seu Deus, tenham fé nos seus profetas. Ele estava alarmado, mas agora ele não está mais, ele está cheio de coragem. Josafá estava cheio de fé. Porque se você vai marchar contra 3 exércitos, você quer os melhores lutadores na frente. Mas Deus disse: não vai precisar lutar. Essa batalha é minha, eu vou resolver. Josafá estava cheio de fé. Tenham fé em Deus. Tenha fé nos seus profetas. Colocou os cantores, pastor Átila, o Nai na frente, coitados, né? Lá vinha aquele soldado e eles tocando violão. Botou os levitas para louvar a Deus. Porque o Senhor disse: nessa batalha não tereis que batalhar. Ele creu. Conforme os levitas, os cantores cantavam, a palavra do Senhor diz no verso 22... quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, do monte Seir, que estavam invadindo Judá. Virou a confusão entre eles. O invisível de Deus entrou em operação. Nós não podemos viver sem expectativas do invisível de Deus. Deus é invisível e opera invisivelmente.
Deus é invisível, invisivelmente Ele cura. Deus é invisível, invisivelmente Ele faz um homem assustado agora ter fé e corajoso por causa de oração e jejum. Ele ouviu, invisivelmente Ele mudou o coração de Josafá. A palavra de Deus diz que Deus opera o querer e o efetuar no nosso coração. Isso é invisível. Agora, invisivelmente, Deus fez uma confusão e eles começaram a se matar, e se matar, e se matar. Quando finalmente Josafá chegou com seus cantores e o seu exército, estava tudo morto. Verso 24. Leia aí comigo. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados, verso 25, capítulo 20, foram saquear os cadáveres, encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Não lotaram nada. E era tanto equipamento e tanto objeto de valor que eles não conseguiram carregar. Lembra que eles estavam orando e jejuando, tudo alarmados. Verso 27 diz que eles voltam. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Verso 28, presta bastante atenção. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. Você observou a diferença? Inicialmente alarmado, quando o Senhor opera com seu Espírito Santo muita coragem, quando o invisível de Deus entra em ação, vitória, e por causa da vitória voltam para Jerusalém cheio de objetos de valor e com muita alegria, entram no templo louvando a Deus. A tribulação foi embora, mas teve oração e jejum. Se você tem dificuldade de orar e jejuar, eu não seria um bom pastor se eu falasse para você: continua assim. Eu preciso falar para você que o Espírito Santo pode te ajudar. Eu preciso falar para você que crente maduro ora e jejua. Eu preciso falar para você que você tem que grudar em povo de oração. Eu preciso falar para você que o irmão Jorge ali gosta de subir o sabuó orando e descer orando. E você pode subir e descer com o Jorge. Mas eu quero te falar também que o irmão Jorge gosta de orar na planície também. Se você não gosta de subir morro, ele ora na planície também. Eu preciso te dizer que se você orar no teu quarto, é a mesma coisa que subir o sabuó. Jesus disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Eu preciso falar que Deus usa a tribulação, mas não é a sua prima, não é a sua melhor amiga, não deveria ser, não é inquilina do seu coração, da sua vida. Tem que ir embora, bota na cadeia, irmão, traz aqui na cestinha de oração. Agora está na hora. Pega o papelzinho e escreve a tribulação que você vai pôr na cestinha de oração. Vamos botar aqui na cadeia, parece uma cadeinha, não parece? Vamos botar a cestinha, aqui na cestinha de oração, a sua tribulação. Não é obrigado a preencher, não é obrigado a pôr o nome, não é obrigado a pôr o telefone. Se quiser colocar o nome e o telefone, alguém vai orar, também por telefone, alguém vai te visitar, mas não é obrigado. Se quiser colocar só a tribulação e o nome, nós vamos orar. Vamos orar hoje à noite. Os pastores vão fazer um clamor quarta de manhã, e a gente quer continuar orando, e eu quero também te desafiar a desenvolver vida de oração e jejum com a graça de Deus, com o Espírito Santo. Você precisa botar na sua agendinha: eu vou aprender, o Espírito Santo vai me ajudar, eu vou orar, eu vou buscar, porque, irmãos, tem um paralelo entre a vida de Josafá e a nossa vida.
Todo crente lavado no sangue de Cristo, carimbado com o Espírito Santo, chove na horta dele. Mas a hora que você menos espera, a tribulação vem. Nessa hora tem que orar, tem que jejuar, não pode virar inquilina da sua vida, do seu coração, mas ficar sentado esperando que vai embora. Não vai embora. Foi embora quando o invisível de Deus entrou em operação. O invisível de Deus tem que entrar em operação. Isso acontece em resposta de oração. Se você quiser chegar um pouco mais cedo no culto e orar com os pastores, eu sou ser humano também, tem hora que minha carne não quer orar. O pastor Jonathan fala isso, que às vezes ele também não está com vontade de orar, mas ele é teimoso, ele vai na sala de oração assim mesmo, e ele chama pessoas que gostam de orar. Daqui a pouco ele vai pegando fogo com os irmãos, ele está orando. Por isso que eu grudo no Jorge, no Rogério, em quem quiser orar, eu grudo neles, porque eu preciso dos meus irmãos para desenvolver vida de oração. Vou pedir para alguém aqui, a pastora Hilda, vai pondo na gaiolinha aqui, fazendo favor, todas as tribulações dos irmãos. Eles já estão preenchendo. Você vai passando devagar enquanto eu termino. Eu tenho o último ponto. Ele é importante também. Você vai entender um pouquinho da sua vida com Deus agora. Se você não entendeu até hoje, agora você vai entender melhor do que ninguém. Eu comecei falando que você é crente. Comecei falando que Jesus pagou um preço. Comecei falando que você foi lavado no sangue de Cristo. Eu falei que você foi comprado. Você tem um Senhor, é o Senhor Jesus. Você tem um Pai celestial, você é dele. Você sabe que ele sabe que você é dele, você sabe também, ele carimbou você com o Espírito Santo. Você é dele. Outros reis não eram dele, mas Josafá era dele. Você é dele. Ele usa a tribulação para te santificar. Mas olha, a rédea é curta para você, porque você tem um Pai que te ama. Se você não sabe que a rédea é curta, eu estou falando, a rédea é curta para você. Você tem um Pai que te ama. Se você for sair da linha, ele ele puxa a rédea. Crente, filho de Deus, lavado no sangue de Cristo, carimbado com o Espírito Santo, selado com o Espírito, não presta para pecar, irmão. Quando vai pecar, dá tudo errado. Nunca apronta na escola. O dia que parece que vai aprontar, dá de cara com a diretora. No geral, obedece às leis de trânsito, fica nervosinho, entra no acostamento, dá de cara com o seu guarda. Crente não presta para pecar. Sempre chega no horário. Tem aquele funcionário que atrasa, ninguém dá bronca. O crente atrasa, dá de cara com o chefe no elevador, já sobe o elevador levando bronca. Crente não presta para pecar, tudo conspira contra ele. Quem conspira é o teu Pai celestial mesmo, ele te ama. A rédea é curta, você é dele. Você sabe que Deus usa até incrédulo, não é verdade? A gente sabe disso por experiência própria, não é? Todo mundo faz um monte de coisa errada, o crente nunca faz. Quando ele vai fazer, dá errado. Ou então não está dando errado. Aí o incrédulo chega para ele e fala: o que você está rindo dessa piada suja? Você é crente. O que você está rindo? Crente não faz isso não, você é crente. Não foi assim, irmão? Não foi assim? A rédea é curta. A rédea era curta com Josafá também. Josafá deu uma bobeira, irmãos. Ele aparentou com o rei Acabe por casamento. Seus descendentes casaram. Ele foi visitar o rei Acabe. O rei Acabe era um cara bem ruim. Ele matava, junto com a sua esposa, os profetas do Senhor. E lá foi Josafá visitar o seu parente que matava os profetas do Senhor. Josafá
orava bastante, buscava Deus, não servia os Baalins, mas Acabe servia Baal e matava os profetas do Senhor. Aí ele foi numa festa lá com Acabe. Acabe disse: vamos fazer uma guerra. E todos os 40 profetas de Baal falavam: vai, Acabe, vai dar certo. Josafá farejava: tem alguma coisa errada aqui, cadê um profeta de Deus? Josafá falou: mas não tem um profeta do Senhor aí? Acabe não respondeu assim, mas ele podia ter respondido: ô Josafá, você está de brincadeira aqui, né? Aqui no Reino do Norte, aqui não tem profeta do Senhor não. Aliás, eu e minha esposa Jezabel, nós gostamos de matar. Olha, mas tem um que está difícil de matar, chama Elias, o profeta bom de se esconder. Eu mando tropa para cima e para baixo, ninguém acha o Elias. E tem um aqui que eu não matei ainda, me ocorreu que eu não matei ainda. Tem um, Josafá, tem um, chama Micaías. Micaías chegou, mas o homem era ousado, hein? Já chegou tirando um sarro e zombando. Vai, Acabe, vai para a guerra, o Senhor é contigo. Perceberam a ironia na fala, levou um tapão de um soldado. Acabe disse assim: não falei? Ele nunca profetiza. Aí Micaías profetizou: um espírito maligno com permissão de Deus está operando nesse momento. Está todo mundo dizendo para você ir na guerra. Vai na guerra, Acabe, você vai morrer. Para resumir a história, Acabe foi para a guerra, morreu. Josafá, que era do Senhor, não tinha que estar ajudando Acabe, porque se Acabe tivesse vivido e vencido, ele perseguiria mais os servos do Senhor. Segundo Crônicas capítulo 19, crente não presta para pecar, irmão, logo vê a diretora, logo aparece o seu guarda, o próprio patrão fala: ei, você é crente, você não faz isso não. Segundo Crônicas 19, verso 2, lá apareceu o seu guarda, o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro de Josafá, e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso a ira do Senhor está sobre você. Crente não presta para pecar, se pecar a rédea é curta. Logo vem a palavra do Senhor: esse caminho não vai, você não é de Baal, você é meu. Você vai andar nos meus caminhos, você é meu. Você é selado com o Espírito Santo, você é meu. Você é comprado com o sangue de Cristo, você é meu. Logo some a paz de Cristo do coração, logo aparece uma autoridade, logo aparece o profeta do Senhor. A rédea para filho de Deus é curta. Todo mundo peca, nunca é pego. Filho de Deus, nossa, logo se enrola. Mais para frente Acabe, mas ele temeu a Deus em seguida, voltou a buscar Deus, mandou juízes ensinar a nação, mas levou um puxão de orelha. Mais para frente, Josafá fez acordo comercial, segundo Crônicas capítulo 20, com Acasias, o filho de Acabe. Acabe tinha morrido, Acasias estava governando. Ele fez um tratado comercial para construir navios. Presta bem atenção. Andando com Deus, chovia na horta dele. Quando ele saía um pouco da linha, não chovia na horta dele, a rédea era curtinha. Quando eles construíram os navios, segundo Crônicas capítulo 20, verso 37, agora Deus mandou Eliezer. Segundo Crônicas 20, 37, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. Chovia na horta de Josafá. O dia que Josafá saiu um pouquinho na linha, afundou todos os navios. Tem um paralelo entre a vida de Josafá com Deus e a nossa vida. Nós também somos lavados no sangue de Cristo, somos selados com o Espírito Santo. Chove na nossa horta,
tribulação também aparece, e não devemos gostar da tribulação. Sabemos que Deus a usa, mas não precisamos gostar, mas precisamos saber que ela vai embora com oração e jejum quando o invisível de Deus opera. Não podemos ser passivos, não. Deus está tratando comigo. Está tratando, mas não precisa ser 10 anos, né, irmão? Vai orar, vai jejuar para ela ir embora logo. Para ela ir embora logo. Não precisa ser 45 anos tratando com você. Quando ela aparece não é bom. Deus usa, mas busca o Senhor para o invisível de Deus entrar em operação. Assim somos nós com Deus. E também, como Josafá, se a gente sair um pouquinho na linha, a rédea é curta com o Filho de Deus. Porque você não é Acabe, você não é Acasias, você não serve Baal, você serve o Senhor. Você tem o Espírito Santo dentro de você, a rédea é curta. A rédea é curta e o Brasil ao seu redor sabe que a rédea é curta. Se você sair da linha, eles vão falar: você não é crente? Ô crente! Até meus irmãos que não são crentes, quando talvez lá parece que eu não ia fazer uma coisa certa, meus irmãos: Silas, você é crente. Mas não dá para... Não, você é crente. A rédea é curta, irmão. Logo aparece o seu guarda, a professora, logo aparece os servos de Deus. Mas como nós somos semelhantes a Josafá, nós queremos começar a botar as tribulações para correr. Em nome de Jesus. Quero chamar o evangelista Jorge, o Rogério, o Ricardo. Cada um deles vai fazer uma oração para botar as tribulações para correr aqui. O invisível de Deus vai se manifestar. Cadê os evangelistas? Rapidinho, com vontade, vem com fé. Se tiver com fé, vem batendo o pé no chão assim, que eu vou vencer. Vem marchando. Cadê o Jorge? Vem, Jorge. Eu quero pedir para vocês virem aqui também, porque quando Josafá estava naquela luta grande, ele convocou todo o reino de Judá. Se eu tivesse lido mais versos, todos os homens, todas as esposas, todas as crianças. Levanta todo o povo de Deus aqui, que nós vamos fazer um clamor com essas cestinhas ao nosso redor. Ficam mais para o meio, vai mais para o meio lá, Ricardo. Mais para o meio lá. Faz um círculo aí, vocês vão orar. Amém, para Deus dar vitória. Essas tribulações já estão engaioladas aí, amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Assim como o Senhor foi com Josafá, Senhor, tu é com a tua igreja nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe cada pedido que foi posto, Senhor. Em nome de Jesus, cada situações, meu Deus, se é na casa, na família, meu Deus, Senhor, na caminhada, meu Deus, talvez não está tendo força, meu Deus, talvez o problema, a tribulação é grande, meu Deus, mas em nome de Jesus, Josafá teve a sabedoria de buscar o Senhor, de consultar o Senhor, porque ele sabia que ele era rei e aquela população precisava da tua ajuda, precisava da tua direção. Pai, a tua igreja nessa noite se posiciona ao Senhor, a te buscar, a te clamar, a lutar com tuas armas, Senhor, em nome de Jesus, dê vitória mesmo, que essa fraqueza há de sair, que essa incerteza há de sair, Pai, em nome de Jesus. E cada um nessa noite que escreveu o pedido, Senhor, que pegou esse papel de pedido de oração, Senhor, que não há dúvida, que não há incerteza, Pai, que não há, Senhor, desânimo, e eles vão ver, Senhor, o Senhor operar, assim como o Senhor foi com Josafá, o Senhor deu vitória, Senhor, o Senhor restituiu, Senhor, ele foi vitorioso na caminhada, meu Deus, o Senhor estava com ele, o Senhor disse para ele não temar, o Senhor disse para ele, nessa peleja não terei de pelejar, porque o Senhor estava com ele. Pai, o Senhor está com esse homem nessa noite, o Senhor está com essa mulher nessa noite, o Senhor está com esse jovem nessa noite, Pai, em nome de Jesus, continua operando, dando graça, sabedoria, coragem, Pai, para eles não parar, Pai, porque a multidão é grande, o exército pode ser
cercar, mas o Senhor está no controle, o Senhor da paz, o Senhor da sabedoria, assim como o Senhor foi com Josafá, a vitória, como o pastor diz nessa noite, Pai, choveu na horta dele, a bênção do Senhor estava com ele, eles prosperaram abundantemente, a bênção do Senhor chegou no celeiro deles. Pai, nessa noite, que o Senhor confirma essa palavra, que essa semana eles iam viver, que essa semana eles iam experimentar, como Josafá experimentou, no nome de Jesus. Queridos, está escrito, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E isso vale para a tua vida. Enquanto você buscar a Deus, Ele vai fazer você prosperar. Aleluia. Querido, comece a pensar nessa batalha que você está enfrentando agora. E abra a tua boca e comece a clamar ao Senhor nesta hora. Enquanto você buscar o teu Deus, Ele vai dar força para você, Ele vai restaurar a sua fé, Ele vai te dar esperança, Ele vai tocar os teus olhos, e você vai enxergar além daquilo que você está vendo, você vai enxergar além das circunstâncias. Arabaxere canta alabaxai. Está escrito, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Jesus disse, o meu reino não vem com aparência exterior. Querido, que o Senhor toque a sua vida nessa hora, e que você receba a fé do teu Deus, depois dessa palavra maravilhosa. O Senhor Jesus disse, vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está interessado, igreja, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. O Senhor quer manifestar a glória dele na sua vida. Alabaxere canta alabaxai. Como disse aqui o pastor Silas, tudo que eu e você enfrentamos é para a glória de Deus. É para o Senhor trabalhar o nosso caráter, é para o Senhor trabalhar maturidade, é para o Senhor gerar fé, é para o Senhor gerar dependência do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Arabalabaxere canta alabaxai. Que você seja fortalecido nessa noite, que você receba a unção de Deus aí onde você está. Arabalabaxere canta lá. Queridos, Provérbios capítulo 8, o próprio Deus se apresenta como sendo a própria sabedoria. A sabedoria apresentada como uma pessoa. E o Senhor te diz nessa noite, eu sou a tua sabedoria. Oh, eu vou lutar contigo, eu vou mostrar o caminho, eu vou abrir portas, eu vou te ensinar por onde você deve andar. Aleluia. Ore canta alabaxere canta alabaxai. Igreja, o Senhor Jesus, ele foi perseguido. Os religiosos queriam encontrar algum motivo para prendê-lo, para matá-lo. O próprio inferno veio contra ele. Mas ele sempre tinha uma palavra de Deus. Ele sempre tinha comunhão com o Pai. E a tempestade se acalmava quando aquela jovem foi jogada aos seus pés. O Senhor disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E é isso que Deus quer fazer com você, querido. Deus quer encher tanto você da presença dEle, que essa comunhão maravilhosa vai se manifestar aonde você estiver. E você vai vencer tudo na força de Deus e na sua comunhão com Ele. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus poderoso, Deus santo, nós colocamos diante do Senhor essas tribulações, essas angústias, esses espinhos, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é aquele que remove pedras, remove montanhas. O Senhor é aquele que abre o mar, o Senhor é aquele que derruba as muralhas de Jericó. Oro nesta noite, ó Pai,
por cada aflição, cada angústia, cada tribulação, seja removida no poder, no nome, na autoridade do nome de Jesus. Que seja a mão poderosa do Senhor sobre a aflição desta alma, desta mãe, deste pai, desse marido, dessa esposa, desta vida, para que esta tribulação, essa angústia que tanto tempo está ali, seja agora removida na autoridade, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Querido, a palavra diz assim que o povo, eles voltaram com muita alegria para Jerusalém. E que nessa noite você volta para sua casa com muita alegria no coração. Aleluia, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, nós sabemos que a peleja não é nossa. A luta não é nossa, Senhor, a peleja é tua. Meu Deus, a cada pedido de oração, Senhor, eu não sei, mas tu sabe. Visita, meu Deus. A Bíblia diz que Josafá buscou ao Senhor. E que nessa noite, nesse jejum, nós fazemos jejum de buscar o Senhor. Que nós vamos buscar a presença do nosso Deus. Querido, entrega na mão do Senhor a tua luta. Entrega na mão do Senhor a tua dificuldade. Aleluia, Josafá, aleluias. A Bíblia diz assim que ele na hora ele teve medo. Ele diz: Senhor, nós não sabemos o que faremos, mas todavia os meus olhos estão postos em Ti. O meu coração está posto em Ti, Senhor. Eu te convido para essa batalha, Senhor. Eu quero que você convide o Senhor para essa batalha que é dentro da sua casa. Eu não sei se é teu filho, eu não sei se é teu esposo, mas convida o Senhor nessa noite. Convida a presença do Senhor nessa noite. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Que nós devemos pedir sabedoria, como Josafá pediu ao Senhor, no nome de Jesus. Pai Celestial, diante da Tua palavra, nessa noite eu quero pedir perdão. Senhor, perdoa-nos por sermos negligentes na vida de oração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por desconhecer a Tua palavra. Senhor, no texto que nós estudamos, mostra que Josafá orou e Josafá declarou a Tua palavra. Senhor, e temos às vezes sofrido tanto por não orarmos e por não conhecer a Tua palavra. O Senhor mesmo disse: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Senhor, nós queremos pedir perdão e queremos nessa noite fazer um compromisso com o Senhor, um compromisso de vida de oração, um compromisso, Senhor, de dedicação ao conhecimento da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós também queremos assumir um compromisso de uma vida de jejum, Senhor. Mas nós também queremos Te pedir, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece. Senhor, temos passado por lutas, temos passado por provas, mas falta-nos às vezes, ó Deus, essa disposição de orar, essa disposição de ler a palavra. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós nos posicionamos, Senhor, e nos comprometemos com o Senhor de Te buscar, Senhor, de Te buscar, aleluia. Nós queremos Te buscar, Senhor. Senhor, nós queremos nos revestir da armadura do Senhor, para, Senhor, no dia mau, no dia da luta, estarmos revestidos da armadura do Senhor, aleluia, orando em todo tempo, Senhor, com orações, súplicas e ações de graça. Ó Senhor, nessa noite nós nos posicionamos, como Josafá se posicionou na presença do Senhor. Quando ele orou, ele disse: não há em nós forças contra essa multidão. Senhor, não há em nós forças,
mas nós te clamamos: enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Porque o Senhor falou que nós receberíamos poder quando viesse sobre nós o Espírito Santo. Enche-nos do teu Espírito, e que o teu Espírito venha, Senhor, nos constranger a uma vida de oração, a uma vida de comunhão com o Senhor, a uma vida autêntica com o Senhor. Vem, Senhor, vem e enche-nos do teu Espírito, enche-nos do poder da tua palavra. Senhor, nós oramos como o salmista orou no Salmo 119: fortalece-me segundo a tua palavra. Fortalece-nos, Senhor, segundo a tua palavra, em nome. Pai amado, os pedidos colocados nessa cestinha, para algumas pessoas que estão aqui, significa lágrimas durante a noite, ansiedades, talvez porque não estão muito bem empregados, talvez por problemas familiares, principalmente os problemas de vícios na família, como que descontrola os entes queridos, e eles perdem o equilíbrio psíquico, até mesmo a estabilidade na família, a estabilidade social e como pessoas. São motivos de muita tristeza e de lágrimas. Essas tribulações não são brincadeira, o Senhor as usa, mas ficamos alarmados, ficamos assustados, angustiados e com lágrimas nos olhos. Clamamos a misericórdia do Senhor. Ouve a oração dos teus servos nesta noite. O invisível do Senhor tem que entrar em operação. Talvez alguém pensará que foi uma coincidência, mas nós saberemos que foi a tua mão poderosa, invisível, em resposta de oração para a glória do Senhor. Estamos orando nesta noite, os pastores vão clamar em especial na quarta-feira de manhã e continuaremos orando durante a semana. Na terça-feira as mulheres também vão clamar às 18 horas e outros irmãos continuarão clamando na quarta-feira antes do culto. Senhor amado, nós precisamos do invisível do Senhor nessas situações de aflição de nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor, cumprimente uns aos outros.